Mais uma pseudo-especialista em uma área que ela mesma inventou para poder se chamar de especialista. Mas ela é especialista em quê? Em uma área que ela inventou intitulada neurosintonia. Ela não fala em momento algum que foi ela que criou, mas é só você jogar no Google que você descobre que foi ela que criou. Ah, mas aí vocês acham que ela estão lançando tendência, mas não, é só um discurso ali que beira o Red Pill. Ó, dessa vez ela vai falar pra você, mulher traída ou que vive em um relacionamento ruim, pra continuar nesse relacionamento, porque a culpa é sua, porque sim, você precisa orar mais. Inclusive, se ela ver esse vídeo, é capaz dela pedir pra gente retirar, porque ela não gosta que chamem pseudociência de pseudociência. Ó, vamos começar vendo o vídeo dela aqui, falando sobre situações num casamento, num relacionamento. Você pediu separação e agora percebe que ainda ama ele? Você pediu separação, ele foi embora e agora você tá sozinha, olhando pro teto, 3 da manhã, se perguntando o que eu fiz. Mas isso não é normal? Quando uma pessoa decide terminar um relacionamento, ela fica emotiva porque aquele relacionamento acabou? Ah, nem sempre. Às vezes ela tá soltando fogos. Mas esse vídeo é direcionado para aquelas pessoas que se arrependeram de terminar o relacionamento. Não é nem que se arrependeram, mas ela vai fazer você pensar que é uma atitude errada você terminar. Deixa eu te falar uma coisa que ninguém mais vai te falar. Esse arrependimento que você sente agora, ele não é fraqueza, ele não é dependência emocional, como tem falado pra você. Tem um motivo para as pessoas não falarem isso. Ah, eu vou te falar uma coisa que ninguém vai falar. Se a pessoa decidiu terminar um relacionamento que não tá sendo bom pra ela, e ela se sentir mal por isso, se isso não é dependência emocional, é o quê? É errado sair de um ambiente que te faz mal? Ele é o seu sistema nervoso reconhecendo que o seu ego negou por meses. A neurociência chama isso de reconsolidação de memória. Quando a ameaça real aparece, o cérebro acessa o que estava escondido sob a sua dor, o vínculo real entre vocês, o amor que estava lá. Ela direcionando a pessoa que quer terminar para um caminho do tipo, você tá sentindo mágoa, você tá sentindo tristeza em terminar? Tudo bem, isso é uma consequência natural, porque você ama ele e é errado você terminar. Mas aqui tá o perigo. A maioria das mulheres nesse momento faz exatamente o que vai destruir qualquer chance de restauração. Sabe o que ela faz? Envia mensagem, ela liga, ela explica, ela implora ou ela briga. Eu sei, isso não é culpa sua. Esse é o sistema de apego em pânico. O problema é que cada mensagem que você manda nesse estado ativa o sistema de defesa dele. Ele se fecha mais, se distancia de você. Existe um caminho muito melhor, mas ele parece contra-intuitivo, parece contra o que você acredita. Ele começa dentro de você e não nele, no seu amor. Uma coisa que eu já percebi nesses especialistas é que eles sempre falam que a atitude que eles consideram errada da mulher, que é cobrar por um posicionamento de adulto, cobrar que ele seja mais presente em casa, cobrar que ele tenha responsabilidade dentro de casa. Tudo isso que uma pessoa faz em direção ao homem vai ativar o modo de defesa dele. Ele vai querer se esquivar de você, vai querer evitar você, vai querer fugir das responsabilidades dele porque é natural, ele ativou o sistema de defesa dele. Um dia que eu peguei a minha aliança, coloquei em cima da mesa, sem fazer barulho, sem choro. Só coloquei lá e saí do quarto. Não foi uma briga, não teve traição. Foi o acúmulo de tempo sem me sentir vista, sem me sentir ouvida. 1000 vezes falando a mesma coisa e nada mudava. 1000 vezes. E ela falando, era assim? Ela falando sozinha? Porque ela tá o quê aí? Tem alguém na frente dela? Às vezes ela tá numa reunião de negócios. Não parece. Ela parece aquela pessoa no vídeo no metrô. Não, mas percebe que o vídeo já começa dela mostrando uma situação ruim. Tipo, ela tava num relacionamento que não era ouvida, que foi acumulando coisas ao longo do tempo, pegou a aliança e tchá! Mas de alguma forma ela vai transformar isso em nada, em banal. Olhei pra aquela aliança e pensei, eu não aguento mais fingir que tá tudo bem. Aí eu saí, liguei o carro e fui dirigindo sem destino. Tava no semáforo vermelho, jeito que eu não sei explicar, me veio um pensamento assim. Só pode ter sido Deus. E se o problema não for ele? Sério, me deu um frio. Ah, então o problema era ela. Ela que tava assim... Era eu. Ela que tava se incomodando. Ela não tinha que se incomodar. Ela tem que entender o homem. Se ele não ouve, se ele não é presente, se ele não dá atenção pra ela, se ele trata ela igual um lixo,
é assim que o homem funciona. Ela tem que simplesmente aceitar. Então, assim, né? Engole o problema é ela. Ela não tava sabendo aceitar. Então, no fundo, eu sabia que eu tava destruída por dentro. E que uma pessoa destruída por dentro não consegue construir nada fora com ninguém. Você chegou num ponto, assim, que parecia que não tinha mais saída. Aquela voz interna, eu voltei pra casa, peguei a aliança de volta. Comecei a entender que restaurar meu casamento começava em mim, no meu cérebro, nos meus padrões. E eu achava que merecia viver de um relacionamento. No final das contas, ela negligenciou o próprio sentimento, invalidou o próprio sentimento, que ela não estava se sentindo ouvida, não estava se sentindo vista dentro do próprio casamento. E quando ela decidiu botar um fim nesse sentimento, ela deu 2 passos para trás e pensou: eu tô sendo muito dramática também. É só as defesas dele que estão muito ativadas. Eu tenho que baixar os escudos dele. No final das contas, depois que ela percebeu que o erro estava nela, ela tinha que lutar pelo próprio relacionamento, pelo próprio casamento. Ele mudou? Ele passou a enxergar ela? Ele passou a ouvir ela, conversar, se mostrar presente dentro do próprio casamento? Ou não? Ela só aceitou que ele é assim mesmo e que ela não pode terminar por causa de um sentimento besta desse, de não ser enxergada dentro do próprio casamento. Se você foi traída, seu primeiro instinto vai te destruir. Se você foi traída e ainda sente que ama ele, o seu primeiro instinto é o maior inimigo da restauração. E eu vou te mostrar por quê. Quando a traição acontece, o nosso cérebro ele entra em modo de sobrevivência. Esse modo de sobrevivência ele tem uma lógica. Qual é a lógica? Elimine a ameaça, recupere o controle. Então o que a maioria das mulheres faz, e são muito mal orientadas em terapia, confronta a outra, vasculha o celular, cobra a explicação toda hora, chora. Que terapias são essas que indicam fazer isso? Eu não sei que terapias são essas não, mas eu acho que ela tá indo na terapia errada. Eu acho que ela passou por... Se é uma experiência pessoal, provavelmente ela passou por péssimos terapeutas. Ou se ela não passou por esses péssimos terapeutas, a impressão que passa, não tô dizendo que é o que acontece, mas a impressão que passa é que ela tá tentando descredibilizar profissionais aí, terapeutas. Porque... deixem nos comentários, gente, se você conhece terapeuta que faz isso, indica ficar fiscalizando o celular do marido, da pessoa amada, ficar controlando os passos dele. Grita, implora, ameaça, diz que é uma injustiça. Eu te entendo completamente. Mas aqui está o que acontece do lado dele quando você faz isso. O sistema de culpa dele que poderia gerar arrependimento real. Ai, tem sempre que entender o homem, né? Ai, olha, realmente, ele traiu. Mas se você souber trabalhar isso, ele vai se arrepender e tudo vai ser restaurado no seu casamento. A mulher foi traída. Foi traída, mas ela tem que deixar isso de lado pra entender o porquê ele traiu. Às vezes foi culpa dela. Eu acho que é isso, né? Sempre, o homem nunca tá errado, né? O homem nunca tem nada que mudar no homem, porque é o jeito dele, né? É o jeito dele. O seu cérebro que tá com problema aí, minha filha. É essa a pseudociência dela. O cérebro dela não tá bem sintonizado. Ela tem que aceitar ser corna. É substituído pelo sistema de defesa. Ele para de sentir, sabe o quê? Remorso. Nossa, tudo pra ela é sistema de defesa, né? Tudo são os escudos. Quando o homem é confrontado... confronto esse é perguntar por que você me traiu. Aí, automaticamente, se tem confronto, tem sistema de defesa ativado. E começa a sentir que precisa se proteger de você, que precisa ficar distante de você. E aí a conexão não se restaura, ela colapsa, ela briga. E isso não é justo, você foi traída, você não deveria ter que se controlar. Mas aí, se ela não quiser mais restaurar essa conexão, ela vai estar errada? Tá vendo os riscos de ter especialistas em emocional das pessoas que levam isso pra uma vertente mais religiosa. Porque se o teu relacionamento tá um lixo, tá um fiasco, já fracassou, você não é orientada a terminar e partir pra outra, seguir a vida. Você é orientada a insistir naquele relacionamento, por mais que isso arruine a sua vida. Mas existe uma grande diferença entre o que é justo e o que funciona. E funcionar, nesse caso, significa manter a única janela de reconexão aberta entre vocês. Pelo visto, a gente já notou que não importa o sentimento da mulher nesse relacionamento, né? Não importa o que aconteceu com ela. Ela sempre tem que parar, deixar isso de lado pra prestar atenção porque o marido fez o que ele fez. E fazer de tudo pra restaurar essa conexão, por mais que ela não queira. Por que os homens superam mais rápido o fim do relacionamento? Deixa eu te contar a verdade. 92% dos homens casam de novo em até 3 anos. Um número bem específico. Mas as notícias ultimamente não mostram isso não, de homem achando que é natural da vida relacionamentos acabarem. Homens aceitam muito bem, sim, términos de relacionamento. Ixi! 74% das mulheres ficam sozinhas por mais de 10 anos. Isso não é machismo, como venderam pra você, não é injustiça, não é mercado dos relacionamentos. Isso é neurociência, o que Deus fez e que ninguém quer admitir. Ai, meu Deus, tudo é neurociência, tudo é... E eu não vi nada de científico no que ela falou até agora. E ela metendo Deus. Que Deus inventou a neurociência.
Ele inventou tudo. Primeiro, um valor relacional masculino aumenta com a idade dele. Dela, não. Homem de 40, estável, maduro, tem mais valor do que aos 25. E mulher de 40, na biologia crua, tem menos valor reprodutivo que aos 25. Gente, é biologia. Porque o valor da mulher se define pelo que ela pode reproduzir, pelos filhos que ela pode ter, pelo corpo que ela tem, pela genética que ela tem. Esse é o valor da mulher. Enquanto ela pode gerar filhos, ela tem valor. Isso é cientificamente comprovado. Uma mulher de 40 anos vale pouca merda. É isso que ela tá querendo dizer. Porque ela deixou bem claro, a mulher vai perdendo valor com o tempo. Enquanto o homem tem valor de buscar um relacionamento estável e não sei o que, a mulher tem valor dando filho. Você pode achar injusto, pode gritar contra, mas o útero não negocia com narrativa social. A fertilidade cai, os homens que querem filhos vão buscar mulheres mais jovens, sempre foi assim, sempre será assim. Claro, os homens buscam mulheres mais jovens porque eles pensam na ninhada de filho que eles querem ter. Confia. Segundo, os homens processam a rejeição diferente neurologicamente. A amígdala masculina, que é uma área do cérebro, ele reage com rejeição com ação, agindo. Então ele sofre aí 3 meses, depois ele parte para próximo. O cérebro feminino, ele reage com ruminação, ele fica ruminando aquele pensamento. Ela ignora totalmente, né, os casos de macho não deixando a mulher seguir a vida depois do término. Eu acho que ela não... É o grande conhecimento científico aí, que não tem dados nenhum. Se ela for ver, assim, a sociedade realmente como funciona, quais as chances de um macho não superar o relacionamento? É muito mais alto do que ela tá fazendo parecer aí. E ela só joga dados aí, não importa de onde ela tira, ela só joga. Então você sofre mais processando cada detalhe. E terceiro, oferta e demanda. O homem divorciado de 40, empregado, sem vícios, quer relacionamento sério? Claro, ele é disputado. A mulher divorciada de 40, com filhos, bagagem emocional exigente, o mercado é muito menor. Não é crueldade, é matemática relacional. Mercado. Aí ela falando agora de relacionamentos como se fosse um mercado. Isso é realmente a ciência, olha, neurociência que Deus inventou. Eu não sei como é o algoritmo dela que tá entregando macho aí de 40 anos sendo disputadíssimo. Porque o que tem de macho dessa idade falando mal de mulher na internet, que claramente não pega nenhuma de mulher. Em matemática não tem ideologia que estão plantando na tua cabeça. Ela pede divórcio porque não era mais feliz. Achou que ia se encontrar, que ia viver plenamente, que merecia mais. 3 anos depois, ele tá casado com uma mulher mais jovem, construindo família nova, postando foto feliz, e ela tá o quê? No Tinder há 2 anos. É porque a mulher, depois que passou por um relacionamento, não deu certo, onde ela passou a vida toda, não deu certo, e a mulher não quer engatar imediatamente num relacionamento, porque a vida é feita para além de ter um casamento, aí ela acha que isso é fracasso na vida de alguém. O homem, por outro lado, não consegue ficar só, não consegue lidar com a própria vida sem ter alguém do lado para fazer as coisas para ele, aí ele engata num relacionamento atrás do outro, e isso sim é sucesso na vida. Não sei também se é isso que eu quero, não sei se é isso, ou tô sozinha, ou tá dizendo, ai, não existe mais homens bons, só quero me divertir, eu não quero mais saber de me incomodar, cheia de exigências, traumas de relacionamento passado, e eles querem recomeçar. E recomeçar significa, às vezes, com uma mulher mais jovem, com menos bagagem, com mais disponibilidade emocional. Provérbios 29 diz, melhor morar numa terra deserta com uma mulher rixosa e irritadiça. Os homens fogem de conflito. Meu Deus, ela se diz neurocientista, mas aí coloca aí uma passagem bíblica pra ilustrar a ciência dela. O que é uma mulher rixosa? Que faz muita rixa? E ela joga o fato de homens sempre buscarem homens com 40, ela falou. Buscarem mulheres jovens, bem mais jovens do que ele. Ela joga esse dado nas costas da mulher, porque a mulher é muito exigente, ela tem uma bagagem emocional muito grande. E aí nenhum homem vai querer se relacionar com ela, por isso eles buscam uma novinha. Quando na verdade a gente sabe que a raiz desse dado é outra. 74% das mulheres podem morrer sozinhas nessa geração. Minha joia preciosa, você quer mudar essa situação? Porque Deus nos fez para mais ser amada, nós termos um relacionamento feliz nessa vida. Eu amo que ela incentiva a mulher a continuar no relacionamento falido, que ela já não tá mais bem naquele relacionamento, tudo isso para que ela possa continuar lucrando no curso que ela inventou. Não, e ela termina com, ai, você, mulher, nasceu para amar e ser amada. Aí a mulher não é amada no relacionamento, mas também não pode se divorciar, porque a culpa é dela. Ela tem que lutar para que ela possa ser amada. O marido vai pro bar e fico chateada porque ele chega tarde. Como falar com ele sobre isso? Minha joia, não, a questão não é como falar com ele. Se tá fazendo a pergunta errada, tudo bem. Onde que tá o erro na pergunta da pessoa? Ele vai pro bar, chega tarde. Como falar com ele sobre isso? Cadê o erro aí?
não fale. Deixa ele curtir a vida dele. É o que você tem consciência. Mas eu vou te explicar de um jeito certo, ok? Temos 2 problemas no seu caso. O primeiro, que ele tem um comportamento de vício. Vício é um comportamento repetitivo. Então ele vai no bar, ele sente prazer, libera dopamina, que é o hormônio do prazer, no cérebro dele. E lá ele se sente feliz. Mais um vídeo que parece sketch. Sketch de humor. Por alguns momentos. Por mais que seja para cobrir alguns vazios e seja algo que não se perdure. Por isso que ele precisa mais e mais e mais e mais. Segundo é porque o bar gera mais felicidade e bem-estar do que estar com você em casa. Aí ela foi longe, né? Então a mulher ela tem que vestir um vestido de cerveja e chamar os brothers pra casa dela, pra o homem ficar extremamente feliz, como se ele estivesse no bar ali na própria casa. E aí a mulher vai servir na cerveja pra todo mundo. Ela acha diversas maneiras de transformar a atitude escrota de um marido. Tudo ela passa pano. Ele tá indo pro bar, mas é culpa sua. Você não faz ele feliz em casa. É aquela velha história, né? O homem procura a mulher na rua porque a que ele tem em casa não é atrativa pra ele. Então a gente tem 2 coisas que a gente resolve nesse caso. Primeiro, o comportamento de vício repetitivo em busca do prazer e fuga da dor. E segundo, porque a sua companhia não é mais agradável e faz com que ele troque esse vício por estar em casa com você. É por aí. E ela não dá uma solução. Ela não fala que o homem precisa mudar, que o problema também é o homem, não é só a mulher. Nesse caso, o problema é 100% a mulher. Ela que não faz ele feliz, então ele vai buscar a felicidade fora de casa. É porque ela é contra casais se separarem, né? Independente do que esteja acontecendo. Porque essa mulher não precisaria nem mandar mensagem aí. Pra saber que esse casamento acabou. Separa, minha filha. Porque ele não para em casa. Ele sabe que você fica chateado. Ele tá pouco se pra isso, ele não para de ir do mesmo jeito. E aí a mulher tá dizendo que o motivo dele ir pro bar é porque a mulher é muito chata em casa. Aí ele prefere estar no bar. Ó, pra encerrar aqui, como se não bastasse todas essas pérolas que ela soltou nos vídeos, ela também é contra o projeto de lei que equipara a misoginia e racismo. Ah, quem diria? O Senado acabou de aprovar uma lei que criminaliza a misoginia. Muita gente comemorou, mas ninguém está falando do efeito colateral que isso vai causar nas famílias, na sociedade e destruir ainda mais o relacionamento das mulheres brasileiras. Ah, a lei que protege mulheres da misoginia vai destruir o relacionamento das pessoas. Não seria o contrário? A misoginia que está destruindo o relacionamento? E a lei ajudaria, de certa forma? Um projeto de lei que propõe proteção para que a mulher não seja atingida por essa misoginia, na verdade, é o que vai levar ela para a ruína? A lei é real, foi aprovada semana passada por unanimidade, pena de 2 a 5 anos para discursos de ódio ou aversão às mulheres. No papel parece proteção, mas deixa eu te mostrar o que acontece na prática, dentro de uma família, dentro de um relacionamento. Como é que ela pode mostrar o que acontece na prática? Aí ela vai dar um exemplo da casa dela, né? Essa é a prática a única prática que ela pode vivenciar. Ela vai criar uma mulher hipotética que está sofrendo na sociedade depois que uma lei foi criada para proteger essa mulher. É, porque aí o marido não vai poder humilhar a mulher, julgar ela inferior, como ele fazia antigamente, antes da lei. E aí eles vão se separar, porque o marido não vai conseguir viver num relacionamento onde ele não pode ser misógino com a própria esposa. Então, vários relacionamentos vão ser destruídos. Fim dos tempos. Eles querem acabar com a família com uma lei que protege mulheres. Quando você criminaliza a comunicação entre homem e mulher, o homem ele não aprende a amar melhor. Não, pera. Então tá, na cabeça dela a única comunicação entre homem e mulher é por meio de misoginia. Porque aí o que está sendo criminalizado é o discurso misógino, principalmente nas redes sociais. Então, o homem quando conversa com uma mulher sempre vai ter misoginia no meio. Dentro da sua grande área da neurosintonia, só existe um único diálogo possível entre homem e uma mulher, que é o homem inferiorizando a mulher. É, porque se a lei prevê que você não pode ser misógino com uma mulher, e você tá falando que você não vai mais poder falar com essa pessoa, então... Os homens todos são misóginos o tempo todo com todas as mulheres, é isso? Porque se tem macho se doendo com um projeto de lei que protege mulheres, meu amor... É porque é justamente as pessoas que têm esse discurso, que adoram esse tipo de conteúdo, que fomenta esse machismo, a misoginia e a discriminação das mulheres. Porque se o cara não é esse tipo de macho que subjuga a existência da mulher o tempo todo, não tem por que ele se incomodar com um projeto de lei que protege mulheres. Ele aprende a se calar, ele para de falar, ele para de opinar, ele tem medo, não sabe nem mais como agir. E uma mulher que vive com um homem silenciado
não se sente protegida, não se sente amada, sente o quê? Sozinha dentro do próprio casamento. Ah, tá. Pra mulher ser amada, ela tem que ser escorraçada todo dia, é? É assim que é o amor, na neurosintonia dela. Esse é o conceito de amor. O seu marido ali sempre te humilhando, aí você se sente amada e protegida. Porque se não é ele, são os outros, é a sociedade toda. Mas tu percebe o pânico dela, dessa lei ser criada? Como é que ela vai continuar dizendo para as mulheres não saírem de relacionamentos ruins se tem uma lei que empodera essa mulher que tá passando por momentos difíceis dentro do casamento? Né? Se o seu marido te diz que você não pode trabalhar porque você é mulher e tem que ficar em casa, você tem que aceitar, porque é o seu papel de esposa. Você tá sendo errada. A sua sintonia não tá legal com ele. Você tem que sintonizar ao ponto de que você é 100% submissa. Deus o livre a mulher perceber que ela não precisa mais escutar da calada porque a lei protege ela. Como é que vai ser pros negócios dela? Se você já passou por isso, você sabe o que é. A neurociência chama isso de desengajamento relacional. O cérebro masculino, diante de uma ameaça, ele não se aproxima, ele recua e se distancia. A neurociência prevê que o macho, se ele não pode ser misógino com a mulher, ele vai se afastar, ele vai se sentir acuado, ele não vai mais saber como falar com essa mulher. A neurociência prevê isso. E uma lei mal compreendida vira exatamente essa ameaça. E o maior problema não é a lei em si, ela até tem boa intenção, é a mentalidade que ela reforça, a de que uma mulher precisa ser protegida do homem, contra o homem, que o homem é vilão, é inimigo. E quando você entra num relacionamento com essa ideia, com essa crença, você não vai construir parceria, você constrói uma guerra. Você tá sempre se defendendo. E mulher que se posiciona como vítima permanente nunca vai conseguir conexão que tanto busca com o seu homem dentro de casa, porque nenhum amor floresce em campo minado, concorda? Proteção de verdade, gente, não vem de uma lei, vem de uma mente renovada. Diz a palavra de Deus em Romanos 12:2. Ah, a gente não precisa de leis. A gente precisa da neurociência e da neurosintonia. Leis pra quê? Se com uma mente poderosa, você é capaz de se proteger de tudo. Dos assaltos, dos tiroteios, das enchentes, da misoginia, de tudo. A neurosintonia pode te fazer uma pessoa protegida de tudo. Olha, gente, compra o curso dela. Não, eu amo que ela tá falando, o amor não floresce em campo minado. A pessoa já tá num casamento, já tá num relacionamento com uma pessoa e o amor ainda precisa florescer? É o que? Um casamento arranjado, foi? E que relacionamento é esse que vai ser afetado pela lei da misoginia? Meu Deus, todos os relacionamentos têm as mesmas dinâmicas. Na verdade, o relacionamento que vai ser afetado por essa lei é um relacionamento que realmente precisa ser afetado por ela, porque a mulher provavelmente está sofrendo alguma coisa ali. Vem de você entender quem você é, quem Deus te fez pra ser, o que você quer do teu relacionamento e como construir isso de verdade. E mais uma vez ela enfiando Deus, religião no meio de o que era pra ser, né? Um tratamento terapêutico. Ai, mas ela já falou, Deus inventou a neurociência. E a neurosintonia. Tá lá no Lattes de Deus, ele tem diversos artigos que Deus projetos de lei. publicou. É. Eu amo que esse povo sempre fala, porque a má interpretação dessa lei vai causar um pane nas famílias e nas relações entre homem e mulher, sendo que quem tá fazendo esse favor de interpretar mal o projeto de lei são eles. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu!